Salomão revela em Provérbios 9 a chave para obter sabedoria e viver no favor de Deus. Ninguém escolhe a morte conscientemente, mas ela se apresenta disfarçada, em convites que parecem prazerosos, oportunidades que soam inofensivas e caminhos que parecem fáceis. É assim que muitos se afastam da vida sem perceber. Provérbios 9 descreve uma cena impressionante. Duas vozes se levantam, chamando quem passa desatento. Ambas soam atraentes, ambas parecem oferecer algo bom, mas por trás de uma delas se esconde a ruína. A armadilha está no disfarce. O convite não se apresenta como destruição, mas como promessa de prazer e segurança. O desafio está em discernir qual voz seguir, porque uma conduz à vida verdadeira, enquanto a outra leva ao vazio. Essa é a decisão que molda o destino de cada pessoa, e é nesse confronto que o capítulo inteiro se desenrola. A casa preparada da sabedoria. A primeira imagem apresentada é a de uma casa erguida pela sabedoria. Não é uma tenda improvisada nem um abrigo frágil, mas uma construção sólida, com colunas firmes, preparada para receber convidados. Essa cena já transmite algo essencial. A sabedoria não oferece algo passageiro, mas um lugar seguro, estruturado, capaz de sustentar a vida de quem entra. Essa casa simboliza estabilidade e permanência. Enquanto muitas promessas ao redor soam momentâneas e frágeis, a sabedoria constrói com base em fundamentos que resistem ao tempo. Ela não chama apenas para um momento de prazer, mas para uma experiência duradoura. O detalhe das colunas indica força e ordem. É como se o texto dissesse que a vida guiada pela sabedoria não depende de improvisos, mas de princípios bem estabelecidos. Quem entra nessa casa encontra mais do que abrigo, encontra propósito, direção e espaço para permanecer em segurança. Mas o que acontece dentro dessa casa? O texto sugere que há algo preparado para os convidados, um banquete que será revelado no próximo passo. O convite generoso da sabedoria. Dentro da casa, tudo está pronto. Não há improviso, não há pressa, não há falta. A sabedoria prepara um banquete e abre suas portas, chamando não apenas os grandes, mas todos os que desejam entrar. O convite não é restrito, mas amplo, carregado de generosidade. Esse detalhe é marcante. A sabedoria não exige pagamento, não coloca barreiras, não seleciona convidados pela aparência ou pelo status. Ela oferece pão e vinho já preparados, símbolos de sustento e alegria. Tudo está à disposição de quem aceita o chamado. Mas o convite vai além de simplesmente sentar-se à mesa. Ele exige uma resposta, levantar-se do lugar da indiferença, deixar o caminho da tolice e decidir entrar. O banquete está posto, mas apenas quem aceita o convite pode provar de sua plenitude. A cena cria uma tensão clara. De um lado, uma mesa farta esperando. Do outro, pessoas distraídas, sem perceber a oportunidade diante delas. E é exatamente nesse contraste que surge a pergunta inevitável. Por que muitos rejeitam uma mesa tão generosa? Abandonar a insensatez para viver. O convite da sabedoria vem com uma condição clara: deixar o caminho da insensatez. Não é possível se sentar à mesa dela e, ao mesmo tempo, continuar trilhando os atalhos da tolice. A vida verdadeira exige renúncia. Esse ponto é central porque expõe a raiz do problema. Muitos querem os benefícios da sabedoria, mas não estão dispostos a abrir mão dos hábitos que os prendem na insensatez. O texto não promete vida plena para quem apenas ouve, mas para quem decide abandonar o que destrói e escolher um novo caminho. Essa decisão é radical, porque a insensatez costuma se disfarçar de normalidade. Ela se apresenta como escolhas pequenas, prazeres aceitáveis, justificativas que parecem razoáveis, mas o resultado é sempre o mesmo: vazio e perda. Abandonar esse caminho é a única forma de experimentar a plenitude que a sabedoria oferece. O convite, então, se torna mais profundo. Não se trata apenas de aceitar o banquete, mas de mudar de direção. E é justamente aí que o capítulo mostra a diferença entre quem resiste e quem cresce. A reação à correção. A diferença entre o escarnecedor e o sábio.
O texto mostra um contraste direto entre dois tipos de pessoas. O escarnecedor, quando é corrigido, se enfurece, rejeita a instrução e aumenta ainda mais sua resistência. Já o sábio, quando recebe a mesma correção, não apenas aceita, mas cresce com ela. A reação diante da repreensão revela o coração. Esse contraste é importante, porque a sabedoria não se mede apenas pelo quanto alguém sabe, mas pela disposição de aprender. O escarnecedor se fecha no próprio orgulho, acreditando que já sabe tudo. O sábio, ao contrário, entende que sempre há espaço para crescer. Essa diferença explica por que alguns permanecem presos à insensatez, mesmo quando têm oportunidades diante de si. Não é falta de informação, mas falta de humildade para ouvir e mudar. O convite da sabedoria exige abertura, e só quem se deixa instruir consegue avançar. E aqui está o próximo passo. Aceitar correção não é humilhação, mas o caminho para experimentar o favor de Deus. A correção como caminho para o favor. A sabedoria deixa claro que aceitar a correção é um marco de maturidade. Enquanto o tolo vê a repreensão como ataque, o sábio a reconhece como oportunidade. É nesse reconhecimento que se abre a porta para o favor de Deus. A correção, no fundo, é sinal de cuidado. Assim como um pai não permite que o filho corra em direção ao perigo, Deus corrige para preservar. Quem resiste à disciplina escolhe se afastar dessa proteção. Quem a abraça encontra direção, segurança e crescimento. Esse princípio é libertador. A correção não diminui, mas fortalece. Cada ajuste recebido com humildade molda o caráter e aproxima do propósito divino. É por isso que o sábio cresce em honra e graça, enquanto o insensato permanece preso em sua própria ruína. E essa lição leva-se a um ponto decisivo em Provérbios 9. A chave que sustenta toda a sabedoria, o fundamento sem o qual nada se mantém, o temor do Senhor. O temor do Senhor como princípio. O coração de Provérbios 9 está nesta afirmação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Essa não é apenas uma frase poética, mas a chave que abre todo o capítulo. A sabedoria não nasce de cálculos humanos, nem de experiências acumuladas, mas de uma postura de reverência diante de Deus. Temer ao Senhor não significa viver paralisado pelo medo, mas reconhecer quem Ele é, o Criador, o Santo, o Justo. É colocar a vida sob a perspectiva correta, sabendo que cada escolha é feita diante de seus olhos. Essa consciência molda decisões, refreia impulsos e orienta caminhos. Esse princípio explica por que muitos, mesmo com inteligência ou conhecimento, ainda tropeçam. Falta-lhes temor. A verdadeira sabedoria começa quando o coração se curva diante de Deus e se abre para aprender dele. É esse temor reverente que atrai o favor, porque coloca a vida em alinhamento com a vontade divina. A partir daí, o capítulo revela a consequência natural dessa escolha. A sabedoria não só direciona, mas prolonga a vida e traz plenitude. Sabedoria como fonte de vida longa. O texto mostra que seguir a sabedoria não apenas dá direção, mas acrescenta dias de vida. Essa promessa vai além da contagem de anos. Fala de qualidade, de plenitude, de uma existência vivida com propósito. Não se trata de simplesmente prolongar o tempo, mas de encher esse tempo de sentido. Quem escolhe a sabedoria evita armadilhas que encurtam a vida e destroem a alma. Ela preserva da violência, da imprudência e das escolhas que levam à ruína. Ao mesmo tempo, conduz a decisões que fortalecem relacionamentos, trazem paz interior e sustentam a dignidade. A soma de tudo isso é uma vida mais longa e mais plena. Essa promessa também mostra que o favor de Deus não é abstrato. Ele se manifesta na prática, em segurança, em estabilidade, em frutos que permanecem. A vida guiada pela sabedoria não é livre de desafios, mas é marcada por proteção e prosperidade duradoura. E enquanto a sabedoria conduz a essa plenitude, o capítulo apresenta um contraste dramático. Outra voz também chama, oferecendo algo aparentemente bom,
mas que esconde um fim amargo. A insensatez como voz sedutora. Depois da voz firme e clara da sabedoria, surge outra voz, a da insensatez. Ela também se coloca em público, também chama quem passa, mas sua intenção é diferente. O convite é feito com palavras suaves, promessas rápidas e um ar de facilidade. O que a sabedoria oferece como construção sólida, a insensatez tenta imitar com aparência. Essa personagem é descrita como barulhenta e sedutora, mas vazia de entendimento. Seu objetivo é atrair justamente os simples e desatentos, aqueles que não percebem a diferença entre um convite que conduz à vida e um que leva à ruína. Ela fala de prazer imediato, de atalhos convenientes, de uma liberdade que parece doce. O perigo está justamente na semelhança entre os convites. Ambos parecem acessíveis, ambos soam convidativos, mas enquanto a sabedoria oferece alimento verdadeiro, a insensatez entrega apenas promessas ilusórias. O contraste entre as duas vozes é o coração do capítulo, duas propostas diante de todos, mas apenas uma carrega a vida. E o que torna o chamado da insensatez tão perigoso é a sua estratégia, prometer prazer rápido, escondendo o preço que será cobrado depois. O segredo do prazer passageiro. A insensatez sempre se apresenta com algo aparentemente doce. Suas palavras falam de águas roubadas que parecem mais saborosas, de pão comido às escondidas que parece mais agradável. É a ilusão do prazer secreto, a ideia de que aquilo que é proibido traz mais satisfação. Mas por trás dessa promessa está o engano, o prazer passageiro que rapidamente se transforma em vazio e culpa. Esse retrato é poderoso, porque revela a armadilha do coração humano. O que seduz não é a profundidade, mas a intensidade momentânea. A insensatez sabe disso e oferece atalhos que parecem mais fáceis, experiências que parecem mais intensas, mas que não sustentam a alma. O problema não está apenas no ato em si, mas no preço que vem depois. E ele é sempre maior do que o prazer recebido. Esse contraste é um alerta. O convite da insensatez é atraente, mas não mostra a fatura escondida. O resultado de seguir por esse caminho não é liberdade, mas prisão. Não é vida, mas perda. Por isso o texto nos conduz ao desfecho inevitável. O banquete que parecia promissor é, na verdade, a mesa da morte. O banquete da morte. A imagem final da insensatez é sombria. Seus convidados pensam estar entrando em uma festa, mas na verdade estão a caminho da sepultura. O banquete que parecia cheio de prazer é revelado como armadilha mortal. O texto descreve que aqueles que aceitam o convite dela não percebem que os seus convidados já estão entre os mortos. Essa é a grande revelação. A insensatez não oferece nada novo, apenas repete um ciclo de destruição. Suas promessas são sempre de alegria imediata, mas o resultado é sempre o mesmo: perda, vazio e morte. O contraste com a mesa da sabedoria é gritante. Enquanto uma nutre e fortalece, a outra consome e destrói. Esse retrato mostra que a decisão diante dos dois convites nunca é neutra. Quem aceita o chamado da insensatez escolhe caminhar em direção à ruína, mesmo que não perceba de imediato. O fim já está traçado, e é justamente essa seriedade que reforça a importância da escolha. Cada pessoa precisa decidir qual mesa ocupar. O poder da escolha pessoal. O contraste entre as duas mesas revela uma verdade inevitável. Ninguém pode escolher por você. A sabedoria prepara seu banquete, a insensatez arma sua armadilha, mas é o coração humano que decide a qual convite responder. Essa escolha não é abstrata nem distante, mas prática e diária. Cada decisão, pequena ou grande, é uma resposta a uma dessas vozes. O caminho que parece mais fácil pode estar preparando a ruína, enquanto o que exige renúncia abre as portas da vida. Por isso, Provérbios 9 insiste em mostrar que não há neutralidade. Permanecer indiferente já é escolher. Esse é o peso e, ao mesmo tempo, a grandeza do livre-arbítrio. A vida não é conduzida apenas pelas circunstâncias externas, mas pela voz que decidimos seguir.
O poder da escolha está nas mãos de cada pessoa, e é ele que define o destino final. E aqui surge a promessa: escolher a sabedoria não é apenas optar por um caminho melhor, é entrar em aliança com o próprio Deus. Sabedoria, como aliança com Deus. Aceitar o convite da sabedoria não é apenas fazer a melhor escolha entre duas opções, é firmar uma aliança com o próprio Criador. A mesa preparada pela sabedoria simboliza comunhão, proximidade, intimidade com Deus. Não se trata de um banquete qualquer, mas de um lugar onde a alma encontra alimento verdadeiro e passa a viver debaixo do favor divino. Essa aliança transforma tudo, porque não se limita a resolver o presente, mas redefine o futuro. Quem se assenta à mesa da sabedoria passa a viver em sintonia com a ordem de Deus, protegido dos enganos da insensatez e fortalecido para enfrentar as tentações que surgem no caminho. É uma decisão que muda o destino, porque coloca a vida inteira sob a direção daquele que é fonte de toda a sabedoria. E é justamente por causa desse peso que o capítulo termina com um apelo decisivo. Diante de dois convites, nenhum pode ser ignorado. O silêncio também é resposta, e o resultado de cada escolha é eterno. O convite decisivo. Provérbios 9 nos coloca diante de uma cena que não pode ser ignorada. Duas mesas estão postas, duas vozes chamam, dois caminhos se abrem. A decisão não é teórica, é prática. E cada pessoa precisa escolher a quem dará ouvidos. De um lado, a sabedoria oferece alimento que fortalece, vida que se prolonga e favor que vem de Deus. Do outro, a insensatez promete prazer rápido, mas entrega vazio e conduz à morte. Essa é a encruzilhada que define destinos. Ignorar o chamado da sabedoria é aceitar, ainda que sem perceber, o convite da insensatez. Não há meio termo. O capítulo encerra lembrando que não se trata de escolher o que parece mais bonito, mas de discernir o que conduz à vida. O convite decisivo está diante de você. Seguir a voz da sabedoria, escrever seus princípios no coração e viver em comunhão com Deus. Essa é a chave revelada por Salomão. O caminho da verdadeira sabedoria é também o caminho do favor divino. Provérbios 9 nos mostrou que a vida é feita de escolhas e nenhuma delas é neutra. A voz da sabedoria se levanta com generosidade, oferecendo alimento, segurança e favor de Deus. A voz da insensatez também chama, mas disfarça sua ruína em prazeres passageiros. No fim, cada pessoa precisa decidir a qual mesa se sentará. O segredo revelado por Salomão é que optar pela sabedoria é mais do que um caminho inteligente. É viver em aliança com Deus e desfrutar do seu favor em todas as áreas da vida. Essa é a verdadeira chave para uma vida plena e duradoura. E a jornada ainda continua. Cada capítulo de Provérbios traz novas revelações que aprofundam esse chamado. Por isso, acompanhe os próximos episódios desta série e descubra como a palavra de Deus continua a desvendar segredos que podem transformar sua vida.